Nós vamos falar sobre um tema até bastante polêmico, que atrapalha muitas mamães aí, né, dificulta ainda mais a fazer o correto tratamento das alergias alimentares, que é a questão de muitas vezes o pai ou o companheiro, né, não ajudarem, auxiliarem no tratamento das alergias alimentares. Então trouxe esse tema polêmico aqui hoje, porque eu recebo muitas mensagens de vocês, né? Então o tema da aula de hoje é: convença o pai de APLV disto e tenha melhores resultados no tratamento. E aí, gente, conversando, né, pela experiência que eu vivi, conversando com muitas mamães, eu vejo que a mãe que está ali ligada, está ali o tempo inteiro, né? Principalmente no início ali, quando a criança ainda é muito bebezinha e começa já a apresentar os sintomas nessa faixa etária, geralmente a mãe está ali em licença maternidade, até por questões fisiológicas, né? Cuidando ali. Ai, peraí, só um minutinho, gente. Oh, meu Deus. Opa, voltamos. Desculpa, gente. Então, até por questões fisiológicas, a mãe fica ali mais disponível para o bebê, para a criança, tem um maior cuidado, passa mais tempo com a criança. E nós, gente, não adianta. Mãe tem uma ligação diferente com a criança, principalmente nesses primeiros anos de vida, porque tem que ser assim, é a questão do cuidado mesmo, né? E aí, a mãe, ela tá vendo a criança, a mãe percebe os sintomas, a mãe percebe quando a criança não tá bem, ela está acompanhando ali, né, as 24 horas, ela sabe de todo vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Trabalho que a criança tá dando, ou porque ela tá apresentando as reações, ou porque tá tendo muita diarreia, ou porque não dorme, ou porque tá muito irritada. E muitas vezes a gente sabe, né, que pode ser isso aí, está sendo causada por uma consequência dos sintomas da alergia alimentar, principalmente quando a criança não está totalmente estabilizada. Em alguns casos, né, nunca nada aqui é todo mundo, né, gente? Em alguns casos, eu tô falando aqui, essa aula foi muito baseada no relato que eu escuto de vocês, nas perguntas que vocês me mandam, nas dificuldades que vocês me mandam por aqui, que estão tendo aí com o tratamento das alergias alimentares. O que eu percebi é que alguns pais, né, alguns companheiros ou vovôs, né, que estão aí dia a dia com a criança alérgica, eles, na verdade, eles não querem aceitar que a criança tem aquela condição. É muito difícil para alguns parentes entender esse processo da alergia alimentar, reconhecer que a criança tem um processo alérgico, às vezes entende aquilo como uma coisa que, enfim, traga alguma vergonha, o meu filho não é normal, existe esse processo em algumas pessoas, tá? E aquele processo de aceitação daquela condição, que a criança naquele momento, né, ela não pode ter acesso a todos os alimentos como outras crianças podem, que tem algumas restrições, dependendo aí do grau de sensibilidade, né, até algumas restrições sociais, e isso para alguns pais, para alguns companheiros aí é muito difícil. Entender que tem restrições, né? A mãe, eu acho que desde que a gente se torna mãe, que a gente engravida ou não, né? Mesmo a questão dos filhos adotivos, enfim, a mulher já tem mais restrições quanto a isso e de uma certa forma, não que seja tudo muito fácil, né, meninas, mas a gente consegue um pouquinho melhor conviver com essas restrições do que alguns homens. O fato é esse. Então, quando vem uma criança que já tira ali a rotina da família, é uma pessoinha nova que demanda muito cuidado, muita atenção, e ainda vem com essas características especiais, que a gente tem que ter cuidados especiais com essa criança, que na verdade não é uma criança doente, é uma criança que tem um sistema imunológico mais hiperreativo, então a gente precisa ter alguns cuidados aí no tratamento. Algumas pessoas preferem fingir que aquilo não acontece ou realmente achar que aquilo não está acontecendo, não acreditar que a criança tem alergia e não cooperar no tratamento das alergias alimentares. Novamente, em alguns casos, tá? Em alguns casos. Estou falando isso com as mamães, com as famílias que algum parente, mesmo que não seja o pai, tá, gente? Algum parente aí demonstra essa restrição de não acreditar e por não acreditar,
não ajuda no tratamento. Em alguns casos muito pontuais, e esses relatos chegaram até a mim por vocês, né? Conheço alguns casos de algum pai, né, principalmente, ou algum parente não acreditar que a criança seja alérgica e até sabotar o tratamento, começar a oferecer alimentos para a criança, fazer com que a criança tenha contato ali com a proteína do leite de vaca ou a outro alimento que ela possa ser alérgica, por não acreditar nesse processo. E isso atrapalha muito, né? Porque naquele momento que a criança precisa ter a restrição desses alimentos, gente, oferecer de forma, vamos dizer assim, não instruída, né? De qualquer jeito, em qualquer quantidade e muitas vezes sem a mãe saber, porque isso acontece em alguns casos, isso pode colocar todo o processo ali do tratamento das alergias por água abaixo. E em alguns momentos, quando a criança tem esse contato, porque foi oferecido a ela aí uma fórmula, um alimento com leite de vaca e ela faz a reação, e aí por conta, né, de acontecer a reação, aí a pessoa que deu o alimento, o pai ou companheiro, seja quem for, viu que aí realmente teve uma reação, não conta para a mãe sem saber o que está acontecendo, não entende por que a criança está, né, fazendo mais uma vez uma reação. E aí começa a se culpar, começa a se punir, porque é isso que a gente faz na grande maioria das vezes, né? O que está acontecendo? Não sei, eu me culpo. A culpa é minha, o que eu fiz? E aí, se ela está em dieta, ela começa a se restringir ainda mais. Se ela está num uso de fórmula, ela começa a acreditar que aquela fórmula não está adequada. E aí vai ao profissional, não, ele está fazendo reação à fórmula e atrapalha todo o processo do tratamento. Então, qual que é a dica que eu sempre dou para as minhas alunas do meu programa online? É a dica que eu venho aqui dar para vocês. Brigar, confrontar, não vai ajudar ninguém a nada, né? Isso é muito difícil você ganhar, convencer alguém de alguma coisa no grito, na discussão, né? Eu falo que mãe de alérgico realmente tem que ser múltipla, né? Além de tudo que a gente já está passando, das restrições, de tentar fazer o melhor ali para a criança, ainda tem que, com muito jeitinho, às vezes, tentar abraçar aquele outro parente que está ali, o pai ou o companheiro que não está acreditando no processo. É complicado, mas dá certo, gente. Vai na minha dica aqui que vai dar certo. Então não adianta, né, dar murro em ponta de faca. O que a gente tem que fazer? E esse é o caminho que eu vejo que dá muito certo para as mamães que estão com restrições aí quanto à aceitação da criança alérgica, né, pelo pai, ou até por não ajudar no tratamento, tá? A mãe fica ali, se vira sozinha, faz a dieta sozinha, cuida sozinha, eu me afasto porque eu não aceito isso, não entendo. Acho que é mais fácil assim. Como que a gente consegue trazer esse pai, esse companheiro mais para próximo para nos auxiliar, né? E auxiliar principalmente para que a criança fique bem no tratamento. Aos pouquinhos, gente, você se abrir, né? Conversando num tom muito tranquilo, você falando das suas dificuldades também, falando dos seus medos, mas mostrando ali a evolução da criança. Porque muitas vezes, né? Lógico que agora a gente está em situação especial da pandemia, tem alguns pais, alguns companheiros aí em casa, mas nas situações normais, geralmente, na maioria dos casos, o homem trabalha fora, né? Principalmente nesse momento que a mulher ali ainda está em licença maternidade, que está em casa, ou é uma mulher que trabalha em casa, o homem geralmente, na maioria dos casos, trabalha fora. Então ele não acompanha o dia a dia da criança. Então filme, tire retrato, reporte, tudo que é visto, gente, é lembrado, sensibiliza mais do que você brigar e falar o que aconteceu, muitas vezes é você mostrar o que está acontecendo. Né? Hoje a grande maioria das pessoas tem um celular aí, ou uma câmera que filme, enfim, filma e mostra para o pai, olha, estava assim, está acontecendo isso, você não estava em casa, mas ficou dessa forma, né? Acabou tendo contato com o alimento, olha o que aconteceu. E envolva a pessoa também, porque muitas vezes o que eu vejo é que a gente é mãe galinha, né, que abre as asas assim, quer proteger os pintinhos, e nisso da gente também querer proteger demais o nosso filho, querer ter o controle da situação,
a gente acaba excluindo outras pessoas, tá? Esse é um outro ponto de vista. Então, cada uma aí vai escutando e vai vendo o que acontece aí, qual que é a dinâmica familiar, o que pode te auxiliar nesse momento, tá? E cuidado com isso, você querer fazer tudo, você querer dar conta de tudo, e isso acaba excluindo as outras pessoas, acaba muitas vezes excluindo o marido, excluindo o companheiro, excluindo o pai da criança, por mais que ele não more aí com vocês, né? Coloque as devidas responsabilidades também, né, no dia a dia aí da criança. Você não tem que dar conta de tudo, até porque quando a gente tenta dar conta de tudo, explode em cima da gente mesmo, né? É muita coisa, meninas, é muita coisa para dar conta. Então, tenha realmente aí as tarefas divididas, os momentos do dia divididos, né? Aproveite aí quando o pai ou o companheiro chega em casa, peça para ficar um pouco, vai ter o seu momento, um banho relaxante, vai fazer o que você precisa fazer e divida as tarefas, né? Isso é importante, que cada um tenha a tarefa junto ali da criança alérgica, seja de preparação do alimento, que é muito importante, envolver o marido e o companheiro nesse processo, para ver o quanto, né, tem que se ter esse cuidado. Se ele fica só apartado, você quer dar conta de tudo, você não o envolve, é muito mais difícil dele te ajudar, né? E dele entender tudo o que está acontecendo com a criança e quais são as reais necessidades do tratamento, né? Tudo que tem que ser feito. Então, envolva. Eu tenho dentro do meu programa online muitas famílias, né? E eu sei que isso acontece também com algumas famílias que estão aqui me vendo, aonde o pai, o companheiro e as outras pessoas da casa entram na dieta junto com a criança. Isso não é necessário, vamos dizer assim, né? Em alguns casos, dependendo do grau de sensibilidade, mas isso mostra uma maior coesão ali da família em fazer o tratamento correto. Isso tem mais chances de sucesso no tratamento, porque está todo mundo ali na dieta, o tempo inteiro você está envolvido no processo, você não esquece, inclusive os contatos não intencionais nesses casos, eles ocorrem com uma muito menor frequência, né? Quando a família inteira está integrada na dieta, quando a família inteira está passando pelo tratamento da alergia alimentar da criança, todo mundo junto. Então, essas duas dicas são fundamentais, tá? Então, mostre pro pai, pro companheiro o que está acontecendo com a criança, filme, tire retrato, né? De uma maneira bem suave, sem gritar, é a primeira dica. A segunda dica, não faça como uma galinha protegendo o seu pintinho, porque quando você põe a asa assim, quer fazer tudo, você exclui as outras pessoas do processo. Isso vai dificultar ainda mais o tratamento e vai dificultar o entendimento do tratamento pelo pai e pela criança. E realmente você vai ficar ali sozinha tendo que dar conta de tudo. Isso não é bom para você, não é bom para a criança, isso não é bom para a harmonia da casa, né? Quanto mais todo mundo estiver integrado ali no processo, melhor. E uma outra dica também, gente, em alguns casos, isso pode ajudar, tá? Vai depender muito aí do que está acontecendo e da dinâmica familiar. Eu tô falando aqui algumas dicas, que aí cada um aí vai filtrar, vai selecionar e pode ou não aplicar aí para tentar, né? Vocês que conhecem aí, né, melhor do que ninguém, o esposo, o marido, o pai da criança. Então, você vai percebendo aí o que pode auxiliar aí nesse momento, tá? Se a gente faz o correto tratamento da alergia alimentar, primeiro, né, o que todo pai também quer, tenho certeza disso, é ver a criança bem, saudável, se desenvolvendo bem. Então, esse é o primeiro ponto. Não mostre só quando a criança está em reação, mostre quando o tratamento está sendo feito correto, quando a criança está realmente isolada ali, como a criança fica bem. Isso é importante, né, mostrar quando não está e quando está. Então, olha só, tá tudo certo, não teve contato, olha como o nosso filho tá bem, se desenvolvendo bem, né? Traz até mais harmonia para casa, né, gente? Isso é verdade. E uma outra questão, quando a criança está estabilizada, gente, o que acontece? A gente acaba gastando muito menos, né? Com remédios, com fraldas, cremes, pomadas. Então, a gente consegue ter aí um maior controle da economia familiar. Porque eu, como mãe de alérgico, bem sei aqui o quanto, né, gente? Cremes, fraldas, remédios, além de toda a questão do efeito colateral aí, né, de medicamentos de uso médio a prolongado podem trazer para a criança ao longo da vida dela,
às vezes até naquele momento ali, né? O remédio ali está sendo usado para um ponto, um benefício que tem que ser usado, bem prescrito pelo médico que está fazendo acompanhamento, mas remédio tem efeito colateral. Isso também pode prejudicar a saúde da criança, né? Mas tem a parte econômica também, que desestrutura muitas vezes a renda familiar, a economia. A gente tem que pensar nesse ponto também, né? E isso pode ser um ponto que às vezes seja interessante conversar e agregar nesse pacote de informações ali para convencer o marido, para convencer o companheiro da importância do tratamento. Primeira coisa, para ver a criança bem saudável, se desenvolvendo bem, feliz, e aquilo vai trazer harmonia para casa. Com certeza esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, convencer a pessoa que não está acreditando na alergia. Então, com vídeos, com fotos e dividindo tarefas. Dividindo momentos aí com que o pai ou o companheiro também fique responsável ali por acompanhar a criança um período do dia, nem que seja no fim de semana. Então, dividir tarefas é muito importante. E o outro ponto é a questão financeira, porque a gente sabe que uma alergia pode desestruturar a vida financeira de famílias, né? Não é fácil, gente, principalmente que a questão de uso de fórmulas infantis, quando não consegue retirá-la pelo SUS, medicamentos são caríssimos, né? Medicamento para refluxo, os antialérgicos e corticoides, as internações muitas vezes de emergência, quando a gente tem que sair correndo aí porque teve mais uma reação alérgica, paga, né? Por mais que seja convênio, gente, alguns convênios, a grande maioria, aí tem com a participação e você está pagando. O SUS, a gente está pagando imposto também, né? Lógico. Então, nada é de graça, né? Nada é de graça. E se a gente tem que fazer esses gastos extras com medicamento, fralda, creme e fórmulas infantis, isso sim pode desestruturar a família, e uma desestrutura ali, né? Uma não estrutura financeira, gente, isso compromete até relacionamentos, né? A gente sabe disso. Então já tem a dificultadora ali da alergia, ainda vem esses gastos extras, e aí começa ali a ter toda uma questão familiar que é aflorada, né, na verdade, ali pela alergia, trazendo ali muitas vezes impaciências, discussões, brigas. Acontece. Pode ser uma consequência da alergia alimentar. Por isso que eu falo, alergia alimentar não é só tire leite e derivados da dieta, né? Tá longe disso. Isso aí é a ponta do iceberg. Isso aí é o que geralmente a gente escuta lá quando o médico vai fechar o diagnóstico. Mas aí a gente vai descobrindo que esse iceberg ele é muito maior. Tem a questão alimentar, tem a questão social, tem a questão emocional e tem a questão financeira também. E isso tem que ser levado em conta, né? Porque uma estabilidade familiar, ela realmente tem esses vários fatores. Então, a gente pode usar desses artifícios para mostrando, né, para ir mostrando esses vários fatores e mostrando que a criança que está em tratamento e se está todo mundo auxiliando, maiores chances da criança ficar estabilizada e aí não ficar hiperinflamada, e aí a criança também começar a entrar ali, né, gente, naquele caminho mais seguro rumo à tolerância, rumo à cura, que é o que todo mundo quer, né? O que todo mundo quer aqui. Mas hoje eu queria dar muita oportunidade de vocês falarem, desabafarem, colocarem aqui para mim qual é a dificuldade que vocês estão tendo aí em relação a isso, né? No tratamento das alergias alimentares. Se tem alguém aí dentro da sua casa que está dificultando, está em negação, não está acreditando, ou às vezes até sabotando o tratamento, né, para a gente compartilhar aqui, ou se você tem alguma dica, passou por isso e quer compartilhar uma dica para as outras mamães aqui também, como você conseguiu quebrar esse ciclo, né, e melhorar toda a parte aí do tratamento da alergia alimentar do seu filho ou filha com a PLV, ou melhorar até o relacionamento, a parte social aí de vocês durante todo esse processo. Então vamos lá, eu quero saber aqui, né, dicas e dúvidas de vocês e compartilhar, gente. Eu acho que às vezes compartilhar e saber que outras pessoas estão passando também, né? Eu vou tentar aqui também auxiliar nesse processo, faz bem, né? Da gente dar uma aliviada. A live de hoje, a aula de hoje é para isso, é para vocês mesmo e para a gente compartilhar o que está acontecendo, o que vocês estão tendo de dificuldade nesse aspecto, tá? Do entendimento do marido, do pai, de outros familiares dentro de casa, de entenderem e ajudarem no tratamento das alergias alimentares, porque isso pode ser um fator de insucesso no tratamento algumas vezes, né? E
E a gente tem que tratar isso, né? Isso está dentro do tratamento das alergias alimentares também, e a grande maioria das vezes isso não é falado em consultório, né? A gente não tem esse apoio. Como criar ali mecanismos para facilitar esse processo? Eu falo muito disso com as minhas mamães lá no programa, né? Tenho videoaulas falando sobre isso, aprofundo um pouquinho mais, dou mais dicas, porque isso é uma questão que a gente tem que observar também. Então, deixe-me ver aqui o que vocês estão falando. Tá. A Thaís perguntando aqui se o meu programa, o meu tratamento funciona para adultos também. Sim, Thaís. O processo, gente, de tratamento das alergias alimentares, ele é o mesmo, tá? Independente da idade. O que vai diferenciar? É o tipo de alimento que a pessoa come dependendo da idade. Então, se é um bebezinho, é leite materno ou fórmula, se está em processo de introdução alimentar, ou se, por exemplo, como um adulto, eu tenho aqui várias crianças maiores, né, que já comem. Então, o tratamento, a gente vai fazer a dieta e os mecanismos, né, de controle aí no dia a dia, dependendo muito mais da individualidade, né? Então, qual é a idade da pessoa, da criança, do adolescente ou do adulto, qual que é o nível de restrição que aquela pessoa precisa para que a gente consiga estabilizar, né, essa pessoa, independente da idade. Né? O que acontece? Por que o meu público maior é criança? Porque a alergia ao leite de vaca e alergia ao ovo, alergia ao trigo, à soja, geralmente compromete mais crianças, tá? Mas não quer dizer que não possa comprometer adultos. Eu já compartilhei aqui com vocês que eu também sou a PLV e faço reação à soja também, né? Então, eu também faço o tratamento, que é a dieta e os cuidados do dia a dia. Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber como esse adulto funciona, o grau de sensibilidade. Eu não reajo a traços. Então, eu tenho coisas que eu posso ter contato, né? Outras coisas vão me fazer mal. É a mesma coisa, tá, Thaís? E funciona também. Inclusive, faço pra mim. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. A Beatriz falando aqui, ó, meu esposo acha que sou paranoica por conta da dieta que faço. É duplamente desgastante. É isso, Beatriz, né? Então, assim, tomara que essas dicas que eu dei possam te auxiliar, né? Mostrar quando a criança não está bem e mostrar quando a criança está bem. Conversar mais sobre, porque às vezes a gente tem que se abrir também, gente, colocar os nossos medos, as nossas dificuldades, né? Colocar que a gente está se esforçando, conversar de coração aberto, sabe? Um dia ali sem gritar, sem bater, sem tentar encostar na parede e empurrar a sua verdade goela abaixo, porque isso não funciona. É realmente abrir o coração, falar que para você também tá difícil, mas que você tá fazendo tudo isso para ver a criança melhor, porque você percebeu, se você, né, às vezes, lógico, tá, Beatriz, tem que ter um bom acompanhamento aí de médico, nutricionista, especializados, porque dependendo do caso, pode até ser que tenha restrições mais do que o necessário, mas eu tenho certeza que você está fazendo isso na tentativa de ver o seu filho ou sua filha bem. Né? A gente sempre faz querendo bem, sempre faz querendo melhor, mas por isso que eu sempre falo com vocês, a importância de ter profissionais que entendam sobre alergia, gente, para que a gente não faça restrições a mais. E por que eu estou falando isso? Porque como mãe de alérgico, que passou por tudo isso aí na pele, como vocês, né, já passaram, meu filho está quase totalmente tolerante às alergias alimentares dele, só falta o cacau, ele já está tolerante ao leite, né? A soja foi com 9 meses, a tolerância, o leite de vaca com 1 ano e 2 meses, a carne de porco por volta dos 2 aninhos, e agora temos ainda a alergia ao cacau, que está cada vez menor. Ele faz reação ali de assadura, um pouquinho de diarreia ainda com o cacau. Mas quando a gente é mãe e a gente no desespero, a gente quer ver o nosso filho bem, a gente quase que se pune ali, restringindo, fazendo muitas coisas, cortando muito, no desespero de ver a criança bem. Mas muitas vezes a gente pode realmente estar fazendo um pouquinho mais do que o necessário. Às vezes não, às vezes está fazendo realmente o que precisa, e por mais que você esteja fazendo o que precisa, né, o companheiro pode achar que é um exagero.
Então, tenha um bom acompanhamento, leve, gente, né, os pais nas consultas. Se você faz um acompanhamento online, como eu faço com as minhas alunas, eu sempre falo a importância dos maridos estarem junto, né, nas mentorias que a gente faz. Então é importante que eles escutem, às vezes, de um profissional de saúde que aquilo é real. Quantas e quantas vezes as minhas mães em dificuldade, né? As minhas mães eu falo, outro dia eu falei, Ju, acho tão bonitinho que você fala as minhas mamães, são as minhas mamães mesmo, as minhas mamães do programa online, né? Para tratamento de crianças com alergia. Então as minhas mães falam, Ju, tô com essa dificuldade, o pai da criança não tá acreditando, tá achando que é exagero, tá achando que eu tô fazendo loucura, que isso vai piorar o quadro. Quantas e quantas vezes eu mandei um áudio, né, como se eu estivesse falando com a mãe, eu falei, olha, eu vou te mandar um áudio explicando todo esse processo de forma bem baseada, bem técnica, né? Então é um profissional de saúde falando, mostra esse áudio para ele, tá? Muitas vezes, gente, é mais fácil também ouvir de um profissional de saúde, né? Você tá ali tentando explicar, né? Aquela questão lá do, como é que é, gente? Agora eu ia falar que o negócio eu até esqueci. Santo de casa não faz milagre? Algumas vezes a gente precisa escutar de alguém de fora, né? Para aquilo concretizar e a ficha cair. Então é isso, leve nas consultas, se é consulta online, coloque para escutar junto. Se você tem um profissional aí que realmente te acompanhe e te auxilie, né? Como eu faço com as minhas mamães, elas sabem que elas podem contar comigo isso a todo momento. Ju, tô com dificuldade nisso, a avó não está acreditando nisso, a minha mãe não está acreditando nisso, a pessoa que trabalha aqui comigo aqui em casa não está entendendo esse processo, o pai não está convencido que é assim. Quantas e quantas vezes, gente, eu tive que conversar assim muito carinhosamente com o pai, dando riqueza de detalhes no tratamento, explicando a alergia, porque às vezes não tem entendimento o que é alergia, o que é esse processo, né? Quantas e quantas vezes nas minhas mentorias, nas minhas consultorias individualizadas, que eu faço também com as mamães que me contratam, né, que estão dentro do meu programa e querem a minha consultoria individualizada, quantas vezes eu fiquei ali alguns minutos explicando o processo da alergia e convencendo o pai que a criança tem aquilo, mas se a gente fizer certinho, se a gente fizer naquele momento que a criança precisa, grandes chances, né, da criança ficar bem, estabilizar, crescer e se desenvolver bem, parar de ter aqueles sintomas, da família parar de ter aqueles gastos exorbitantes, de ter paz novamente dentro de casa, né, das brigas diminuírem e da criança ir ali no caminho certo em direção à tolerância. Quantas e quantas vezes, tá? Não foi uma, nem duas, nem três, não. Foram muitas vezes. Eu tenho que ficar um tempo ali, porque a mãe acredita, a mãe sabe, a mãe tem a consciência. A mãe vê o que está ali acontecendo às 24 horas e muitas vezes o pai não. Então precisa do profissional ali junto, fazendo todo aquele processo de convencimento. E a gente só convence explicando, né? Eu falo que a informação transforma inclusive nesse processo, tá, Bia? Então, né, se você tiver um profissional que te acompanhe e que consiga te auxiliar nisso, eu acho que ajuda muito, tá? Vamos ver aqui. Aí a Jerusa falando, bom dia, tenho total apoio do meu esposo. Maravilha, nossa, gente, isso faz a diferença, tá? Acompanho várias e várias famílias. Quanto mais a família se apoia, a mãe tem ajuda, tem respeito, acolhimento, não fica travado, né? Não é travada quase que uma segunda guerra ali, além da guerra contra a alergia, o tratamento da alergia, a gente tem que travar uma guerra dentro de casa, enfim, pedindo ajuda e para convencer, né? Então, que bom, Jerusa, que bom, porque isso com certeza, gente, faz diferença no tratamento. Mas a família, amigos, pessoas próximas acham que é frescura. Rola bastante estresse, principalmente se eu me importar, o melhor é ignorar. Então, eu vou compartilhar agora, não como profissional, como mãe, tá? Como mãe de alérgico aqui com vocês. É isso, a gente começa a perceber, por isso que eu falo que a alergia não aparece nas nossas vidas à toa. Ela sempre vem para nos mostrar alguma coisa. E olha como é interessante. Então a alergia vem para as nossas casas, né? Os nossos filhos têm naquele momento algumas restrições
E às vezes a gente tem algumas restrições sociais, faz algumas coisas diferente do restante na maioria das outras pessoas. E aí não tem empatia, né? O que é empatia? Você se compadecer da dor do outro, entender o lado do outro. A gente começa a perceber que não tem tanta empatia assim. Né? Então esse julgamento da gente é louca, a gente é fresca, a gente é neurótica, é excessiva no que a gente faz, nos cuidados que a gente faz, é falta de empatia, porque a pessoa não está calçando os nossos sapatos, né? E será que alguma vez a gente fez isso com outras pessoas também? É o que eu começo a me questionar. Muito que a alergia vem me trazer. Então eu peço essa compreensão, né? Eu quero ajuda, eu não queria ser taxada de fresca, de louca, de exagerada. Eu queria ter isso nesse momento, né? Eu queria que as pessoas acreditassem em mim, me ajudassem, entendessem a minha dor, o que eu estou passando com meu filho. Mas será que eu julgo o outro? Será que eu faço isso com outras pessoas por outros motivos que sejam? Porque eu não estou calçando o sapato delas, eu não estou sabendo o que elas estão passando de verdade, as reais dificuldades delas? Ai, tapa na cara, né? A alergia vem dar cada tapa na cara na gente. Eu comecei a refletir muito sobre isso, sabe? Muito sobre isso. Então, se a gente espera do outro compreensão, se a gente espera do outro empatia, se a gente quer a ajuda do outro, o que a gente está dando para o outro? Será que alguma vez essas pessoas que não estão te dando empatia porque você não deu empatia a elas? Ui, coisa para pensar, coisa para pensar. Mas é isso mesmo, tá, Silmária? Mas é isso mesmo. E aí, gente, eu vou dar uma dica, que eu falei aqui que era dica de mãe, tá? O que aconteceu comigo? Essa questão da gente o tempo inteiro ter que ficar explicando para os outros o que o que está acontecendo, o que pode, o que não pode, e às vezes receber essa energia ruim de nariz torto, ai, nossa, na minha época não tinha isso, ai, filho de fulana curou dando leite de vaca, tem que dar leite. Aí começam os pitacos, as coisas erradas e aquilo, vamos combinar? Isso frita a cabeça da gente. O que eu fiz, tá? Isso mãe, tá? Não tô falando aqui não como profissional, não como mãe. Eu comecei a evitar, gente, a falar muita coisa para as outras pessoas que não estavam ali diretamente ligadas, que não iriam influenciar, vamos dizer assim, no tratamento, nos cuidados do dia a dia com meu filho. Eu tive muito apoio da minha família mais próxima, tive sim, né? Isso aí eu não posso nem falar, tive muito apoio. Mas também tive muito nariz torto e pitacos de pessoas da família ou amigos de fora também. Que exagerada, na minha época não tinha isso, ninguém morre com leite de vaca e lá vai, né? Dá um pouquinho que isso melhora, isso é frescura, tive também, tá? Então eu comecei a parar de falar. Como é que o João Arthur tá? Tá tudo bem. Como é que vocês estão? Tá tudo ótimo, tá tudo bem. Porque também às vezes a gente tem que se blindar, sabe, gente? A gente fica perdendo muita energia, a gente tem que ter energia para a gente estar bem, para a gente conseguir cuidar bem dos nossos filhos. Então, se você perceber que é uma pessoa, uma situação ali que não vai agregar nada e você ficar perdendo energia de ficar falando demais da alergia alimentar, se resguarde a sua criança também, sabe? E também outra coisa, gente, a alergia também me trouxe isso, eu não sei se para vocês, aí comentem aí para mim, coloquem coraçãozinho aí na live se isso também aconteceu. Cada vez que vocês se identificarem aqui, coloca coraçãozinho aí para mim para ver se também aconteceu por aí. Eu comecei a selecionar melhor as minhas companhias, sabe? Porque tinha companhia, gente, que só me tirava energia. Tinha gente que só me exauria, sabe? Com essa questão da alergia do João. Porque isso, porque aquilo, ficava aquela falazada, aquele tanto de pitaco à toa que não me agregava em nada, que não me ajudava, muito pelo contrário. Sabe? Me levava mais para baixo, me dava mais raiva. Eu comecei a evitar aquelas situações, aquelas pessoas, porque isso a alergia também vem mostrar pra gente. Quem realmente agrega na nossa vida, quem realmente nos quer bem, quem realmente quer ver a nossa família feliz, quem realmente nos ajuda na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Diz aí, meninas, é ou não é? É ou não é? Então começa a selecionar, gente. A alergia vem para isso também.
né? O que que te agrega quem está junto com você, quem é realmente seu companheiro, sua companheira de caminhada de vida, ou quem está aí só te sugando às vezes, sabe? O tempo inteiro quer sugar energia, quer sugar coisa boa, tá só te colocando para baixo. Faz uma limpeza geral aí na vida também, sabe? Limpa, limpa. A gente tem que fazer limpeza dentro de casa e limpeza de relacionamentos também, né? E se blinda, se proteja, blinde a sua criança. Tá? Não é a nutricionista Juliana Maia aqui não. A mãe Juliana Maia, a pessoa Juliana Maia. Eu sou muito de energia. Se eu chego perto de uma pessoa, não que ela seja boa ou ruim, tá, gente? Quando a energia não bate, a gente não tá na mesma frequência e aquilo não me faz bem, eu recebo muita energia, aquilo me joga para baixo, às vezes eu adoeço. Então eu comecei realmente limpeza, não, aquilo ali não me faz bem, não estou na mesma energia que aquela pessoa, deixa eu me afastar, deixa eu ficar mais próximo aqui de quem me faz bem, quem me dá energia boa, quem me ajuda, quem entende a minha dor, quem está realmente junto comigo. Então a alergia veio para me transformar, para que eu veja o que eu estava errando, o quanto muitas vezes eu não fui generosa com as outras pessoas, que eu não entendi as outras pessoas, que eu julguei as outras pessoas, porque naquele momento quem estava sendo julgada era eu, né? Mãe de alérgico, exagerada, tá fazendo isso tudo, agora nem sai de casa, agora isso, aquilo. Porque vai na nossa casa, não pode tomar um café, né? Quando eu estava lá, meu filho era muito sensível, reagia a traços, eu ia em muito poucos lugares e eu levava as minhas coisas. E eu não sei para vocês como que é a família de vocês aqui, né? Família de mineiro, se você chega na casa, não come um pão de queijo, não toma um café, é quase uma afronta, né? E aquilo, algumas pessoas não conseguiam entender, não queriam entender, enfim. Quem precisava de mim naquele momento era o meu filho. Quem precisava, né, da minha energia era o meu filho. Eu não ia ficar gastando a minha energia com essas pessoas. Limpeza, gente, tá? Serve para isso também. Eu quero saber de vocês, eu quero ver as experiências de vocês, o que vocês têm para compartilhar, dicas aqui para as outras mamães. Ai, que bom, Tuiane. Obrigada. Tuiane falou assim, eu também sou assim, Ju. Que bênção ter encontrado você. Muito obrigada. Energia, né, gente? Ninguém tá aqui à toa, não. A gente tá aqui porque vocês se conectam com a minha energia e eu me conecto à energia de vocês. A gente quer o bem dos nossos filhos. A gente quer crescimento pessoal também, espiritual. Acho que tudo na vida que a gente passa tem um porquê. E a gente precisa sair melhor de tudo isso. Fácil, é o que eu sempre falo aqui com vocês. Passar pelo processo das alergias alimentares não é fácil, né? Mas que a gente consiga sair de tudo isso melhor, como pessoas melhores. É um mínimo, né? É um mínimo. O nosso filho vai estar bem, a nossa filha vai estar bem, feliz, saudável, crescendo e se desenvolvendo. Na grande maioria dos casos, isso tudo vai passar, vai ficar para trás. Mas o que você aprendeu com isso? O que isso te trouxe de transformação? Como que a família ficou depois disso? Como que o casal ficou depois disso? Ele se uniu mais ou separou? Porque acontece, né, gente? Em alguns casos, eu conheço alguns casos que, infelizmente, por conta da alergia alimentar, às vezes aflora já um problema de comunicação ou de não conexão aí do casal, né? Infelizmente acaba aflorando, e não é isso que a gente quer, né? Não é isso, é realmente o momento aí de ter união, de conversar, de colocar os seus medos, as suas deficiências, que você também está tentando o seu melhor, né? E que você precisa de ajuda. Não se blinda ali nesse sentido de, eu sou onipotente, eu vou dar conta aqui, se você não está me ajudando, tchau pra lá. Não, isso vai te explodir, não faça isso. E pior, isso vai muito dificultar o tratamento do seu filho e da sua filha com alergia alimentar. Né? Baixa a guarda, muitas vezes também é isso, a alergia alimentar vem mostrar isso pra gente. Baixa a guarda, né? Seja humilde, reconheça que você precisa de ajuda, porque a sua criança também precisa de ajuda. Agrega, a questão aí da alergia é agregar, é juntar a força de todo mundo pro bem da criança, tá? Isso é importante, isso é muito importante.
Deixa eu me ver aqui, ó. A Tuiane falando aqui, ó. A minha experiência é que muita gente não acredita mesmo. Meu marido não acredita. Acha que a irritação é fome. Acha que é melhor a fórmula. E esses dias eu comi bolo que continha ovo. Apareceu assadura perianal e várias pipoquinhas pelo corpo. Ainda não sei se é alergia. Pode ser. E o seu marido vendo isso, mesmo assim ele não acreditou que a criança reage a alimentos? Né? É isso que tem que mostrar. Falou, olha, eu comi, olha o que aconteceu. Ou então, quando eu não como, olha como está bem. Né? Vem comigo, vamos num profissional, para escutar de um profissional, então? São as dicas, né, gente? Quando o santo de casa realmente não estiver fazendo milagre, peça a ajuda de profissionais que estão aí acompanhando os filhos de vocês. A Camille falando aqui... Ju, mesmo desconfiando de APLV no meu filho, já devo fazer o tratamento? Aí não é o tratamento, é o processo de fechamento do diagnóstico que tem que ser acompanhado pelo médico, TPO, tá? Mas só que o TPO, gente, o que você vai fazer no processo de TPO? Dependendo aí, vai ter algum exame que possa auxiliar o médico ou não, ele vai olhar a história clínica, mas aí geralmente fecha com TPO, né? Que é o teste ouro para o fechamento das alergias alimentares. Nesse processo, é um mini tratamento, que é a dieta e os cuidados do dia a dia. Então, tem que fazer um mini tratamento, um período mais curtinho, né? Para que o médico consiga fechar esse diagnóstico bem fechado, porque faz o tratamento e depois reintroduz a proteína do leite de vaca. É isso. O médico não deixa entrar mais de uma pessoa na consulta? Como assim? Que é isso? Tô chocada. Aí, ó. Aí depois que viu a reação, acreditou, ficou bem preocupado e notou que ele sofre. É isso, porque às vezes só a gente vê as reações e a pessoa não está em casa naquele momento e não vê. Então isso é importante, né? Realmente colocar a pessoa para dentro do tratamento. Agora, Tuiane, é muito estranho isso, não deixa entrar mais de uma pessoa, do menor, é o pai e a mãe, ou a mãe e o companheiro, enfim, quem seja. Assim, eu não sei se tem uma lei quanto a isso, tá, gente? Eu posso até, se tiver algum advogado aí, alguém que saiba, pode até colocar aqui pra mim. Mas, por causa do corona. Ok. Não, tudo bem, gente. Aí é uma questão de pandemia, né? Realmente estamos aí em tempos, né, especiais. Não, aí tudo bem, né, Tuiane? Aí tudo bem. Mas, aí tem essas questões, né? Tá. Aí é pandemia, gente, não tem como nem falar isso aqui, é segurança mesmo. Perfeito. Mas quem sabe ele deixa você gravar um áudio ali do que ele tá falando, né, do que o médico tá falando, para depois você mostrar o áudio. Tenta, pergunta, né? Pergunta, falei, posso gravar um áudio de você explicando isso para mostrar para o meu marido? Não, perfeito. Ok. Então vamos lá, quero ver aqui do Insta se alguém tem alguma coisa legal aqui para compartilhar. Ju, dias que até para levar da tristeza, pois tem que ir testando alimentos. Gente, é um processo que quanto mais informação, quanto mais acolhimento, mais respeito a gente tiver, mais apoio, né? Por isso que as minhas mães amam o programa, porque a gente tem o grupo de mães bem informadas e seguras, né? Eu falo que o meu programa eu não faço sozinha. Eu tô ali como mentora, mas muito mais do que isso, muito mais do que as mentorias, as respostas às dúvidas que as mamães têm, é a força do nosso grupo de mães bem informadas e seguras. Isso faz a diferença, porque quando uma não está num dia legal, ou passa por um processo que não foi legal com alguém aí, um amigo, um familiar, todo mundo está ali para dar suporte. Eu te entendo, eu também passei por isso, faz isso que ajuda, estamos aqui para você. Né? Essa questão de mãe de alérgico se sentir aí sozinha, lutando contra o mundo, é muito ruim, né? E as meninas falam muito isso ali dentro do programa. Então, como todo mundo ali sabe o método, passo a passo, tá todo mundo ali na mesma energia, com o mesmo nível de informação, né? As mães vão se ajudando ali com informações de verdade. Eu vou mentorando tudo, eu e a minha equipe. Né? Então isso faz a diferença, isso faz a diferença. Gente, falar nisso, vocês já sabem, né? O workshop está chegando do dia 13 a dia 19 de julho, online, gratuito, com estas e muito mais informações para vocês se sentirem seguras no tratamento e saberem aí fazer como acabar com os sintomas do filho ou filha de vocês com alergia alimentar de qualquer idade, independente do tipo de sintoma que tenha, né? Para entender realmente como é essa jornada
da mãe APLV, desde o início ali dos sintomas que podem ou não ser alergia, vale para quem está investigando aí se é alergia à proteína do leite de vaca ou não, vale para quem já tem o diagnóstico e está no início do tratamento, vale para quem já está aí ó, na jornada do tratamento e não está sabendo como evoluir de forma segura, né? Para que entre ali no caminho rumo à tolerância. Então é para todo mundo, tá? Para crianças de todas as idades, que tenham todos os sintomas, para quem faz placa vermelha, para quem faz sintoma respiratório, de dermatite ou gastrointestinal. Eu vou dar muita dica de verdade, tá? Então estou esperando vocês com muito carinho e compartilhem essa ideia também. O link para fazer a inscrição, meninas, está aqui na bio do Insta e eu sempre coloco do arrasta para cima do Stories e tem lá no meu site também, julianamaianutriaplv.com.br. Chama todo mundo, eu vou abrir um post sobre esse tema, né, no feed também. Se por acaso alguma coisa que você lembrou, quiser compartilhar como dica ou se ficou alguma dúvida, coloca lá no post para mim, que eu vou fazer ao máximo para responder, tá bom? Então deixa eu ver aqui mais coisas que vocês compartilharam. A Júlia falando aqui, ó, às vezes acho que meu esposo acha que nossos filhos não têm reações, e sim que é uma paranoia minha. É isso, tá? Não afaste ele do tratamento, traga para o dia a dia, para quando acontecem as coisas, né? As dificuldades, fale de tudo que você está vivendo de coração aberto, compartilhe. Isso faz a diferença. Aqui, ó, verdade, disse para o meu esposo, minha insegurança, olha que lindo, gente, ele me abraçou e disse que iríamos orar e vencer. Né? É isso. Às vezes a gente está tão carregada, com tanto medo, a gente se fecha. Não se fecha não, se abra. Se abre e compartilhe os seus medos, as suas inseguranças, a dor que você está passando e que você precisa de ajuda. Traga, não empurra, traga. Faz a diferença para você e principalmente para a criança. E a Júlia falando, e olha que sempre me acompanha. É importante acompanhar, né, gente? Mas às vezes água mole em pedra dura, sabe? Tem gente que é mais aí fechadinha, tem que ouvir para a coisa começar a fazer sentido. A Dai falando aqui, Ju, tem dias... não, esse aqui eu já até li, né, Dai? Vamos ver aqui. Tô querendo mais do assunto, tá, gente? Eu sei que tem várias dúvidas aqui. Fiquem tranquilas que durante o workshop, né, durante a semana do workshop Jornada da Mãe APLV, vou fazer lives diárias para quem tiver inscrita, tá? Vai ser um link exclusivo que vocês vão receber pelo e-mail cadastrado. Eu vou chamar mamães para conversarem comigo ao vivo. Eu vou tirar realmente, assim, vou ficar 1 hora só tirando as dúvidas de vocês do tratamento. Então vai ser muito especial. Vai ser uma semana de muita troca de informação e aprendizado. E as lives vão ser às 20 horas, tá? Durante a semana, entre os dias 13 e 19. Vivi, minha querida aqui, ó, minha aluna. Meu esposo só acreditou depois que ela foi internada. E a Ju me mandou um áudio afirmando a APLV e outras coisas. Beijo, Vivi. Vivi é uma querida. A filhinha dela já é maiorzinha, né, Vivi? Passou por muita coisa aí antes de conseguir realmente fechar esse diagnóstico, estabilizar. A filhinha dela tem mais alergias, né? Não é só o leite de vaca. Ainda tem um grau de sensibilidade grande e fez a diferença, né, Vivi? Depois que o maridão começou a ir junto, né? Aí eles fizeram a exclusão ali de alguns alimentos porque a criança era muito sensível, naquele momento precisava. Na hora que ele entendeu, né, todo o processo que a filha estava passando e começou a cooperar, né, e separar algumas coisas aí na cozinha, né, Vivi? O tratamento deu uma deslanchada. Maravilha. Viu, gente? Eu não falo mentira, não. Ó. As minhas alunas estão o tempo inteiro aqui, ó. Quem que é aqui? Lili Carolina, mãe de primeira viagem.
Estou desesperada, Ju, me ajuda. Claro, Lili, se inscreva lá no workshop, tá? Você vai entender melhor como eu posso te auxiliar de forma mais de pertinho, né, gente? Aqui pelas redes sociais, gente, eu faço o melhor que eu posso, né, no tempo que eu tenho. E como eu não acompanho, né, eu nem posso ficar dando orientações individualizadas, né? É antiético, não seria seguro, porque eu não conheço, eu não acompanho o caso aí de cada um de vocês, eu dou informações gerais aí para ver o que vocês podem, né, entender o processo e saber fazer melhor, mas eu não consigo acompanhar crianças por aqui, né? Mas no programa eu acompanho, no meu programa eu acompanho, né? Tiro as dúvidas, oriento o tratamento, dieta, fórmula, dieta da mãe, dieta da criança maior, fórmula, suplemento quando necessário para a mãe e para a criança, tudo. Deixa eu ver mais dúvidas aqui. Ai, que bom que vocês estão gostando, gente. Aí, ó, muito julgamento na maternidade, é triste. E sabe o que é uma coisa muito, muito louca, assim, que eu não sei se vocês passam por isso também, até fora essa questão da alergia, né, da própria maternidade, como outras mães que reclamaram quando elas foram julgadas e elas vão e julgam a gente. É ou não é, gente? Põe coração aí se é ou não é isso. Eu fico assim, gente, mas é mãe também, passou pelos perrengues, pagou um monte de língua, né? Porque eu acho que a gente vira mãe para pagar língua, né? Porque, ó, uma pagação de língua minha. Não, meu filho, não, bico de jeito nenhum, vai atrapalhar a mamada, pode entortar os dentinhos, bico de jeito nenhum. Gente, o João Arthur chorava tanto, era por conta da alergia, né? Que ainda não tinha entendido o que eu tinha que fazer realmente ali para estabilizá-lo. Eu só consegui estabilizar o João com 5 meses e até 5 meses esse menino retorcia de dor, porque ele tinha sintomas gastrointestinais muito intensos, então ele tinha muita dor. Não dormia, né? Eu chamava de telecena, era de hora em hora, ele não dormia. Foram 5 meses assim, eu não consegui pregar o olho mais do que 1 hora por dia. Eu fiquei com medo de passar mal e morrer mesmo, assim, era a única coisa que eu rezava. Eu era um zumbi, gente, as pessoas falavam comigo, assim, eu não raciocinava mais. Teve um dia que o Léo perguntou assim, não sei o que, quantas horas aí? Tinha um relógio de ponteiro, eu olhei para o relógio, eu não consegui raciocinar que horas eram. Eu não conseguia entender o ponteiro do relógio, de tanta exaustão. Então, né, eu fico vendo isso da maternidade, aí vem outras mães e julgam, mas elas também foram julgadas e elas também não gostaram de ser julgadas. É um ciclo louco, né? Eu não sei o que passa. Tomara que a gente saia melhor, né, do que elas, que nos julgaram também, já passaram por isso, que a gente julgue menos todo mundo, que a gente acolha mais, né? Acho que é o que vai ficar da aula de hoje. Deixa eu ver aqui no YouTube. A Jéssica, doutora Juliana, você tem me ajudado muito, hoje tem um apoio de uma boa nutricionista. Ai, que bom, Jéssica, que bom. Maravilha, faz a diferença. Meu esposo, toda a família tem compreendido a alergia e seus cuidados, que ótimo. Aí você me fez uma pergunta específica, pergunta para sua Nutri. É indicação, eu não posso. Ju, Deus nos dá aquilo que podemos carregar. Às vezes fico com raiva disso tudo, de ter sido logo comigo. Eu também perguntei. Quem aí não perguntou por que comigo, por que com meu filho? Por que comigo, por que com meu filho? Mas sei que isso me trará aprendizados. Farei de tudo para o meu filho, mesmo às vezes desanimando. Paguei essa língua aí, ó. A gente nasceu para pagar a língua, gente. O bico, né? O bico, eu não queria dar bico, depois eu tomo o bico, o João não pegou o bico, tá? Toma o bico, para de chorar, pelo amor de Deus, me dá um sossego. Toma esse bico, ele pegava assim e tirava. Não pegou o bico. Ai, que língua. Ai, ó, a Tony pagou a língua do bico também. É isso, meninas. Hoje eu adoro o bico. Eu tentei, Tatuiane, não deu certo aqui não. Não, paguei a língua e o João depois não quis o bico. Ai, ai. Então é isso, meninas. Deixa eu me ver aqui no Insta, temos mais compartilhamento. A gente tá quase aqui no finalzinho. Aí a Dani falando, eu passei pela mesma situação. Maravilha, meninas.
Então é isso, amanhã tem mais uma aulinha aqui pra vocês, né? Eu falo que não é live, live é de sertanejo, de musiquinha, aqui é aula, aqui tem compartilhamento de muitas informações para vocês conseguirem fazer o melhor tratamento aí para os seus filhos, tá bom? Contem comigo no que eu puder ajudar por aqui, eu vou fazer sempre o meu melhor, tá? Tô aqui para servir vocês. Um beijo!